Olá, você já foi ferido, machucado? Quando nós falamos de feridas, normalmente se leva em consideração aquele que gerou a ferida. E é bem comum nós percebermos de que, de forma geral, são as pessoas mais próximas que mais nos ferem. Então, quando falamos sobre este valor, automaticamente somos levados a pensar de que a família é um espaço e um espaço muito perigoso, porque é na família em que o nível de intimidade é mais profundo. A família pode transformar alguém. A família pode abençoar pessoas. A família pode ser um lugar de cura, mas a família também pode ser um lugar de muitas feridas, de muitos machucados. E hoje, de uma forma geral, as famílias estão feridas, estão machucadas, atacadas de todas as formas, inclusive ataques internos e muitos ataques externos. De uma forma geral, a família está sob júdice, a família está sob grandes ataques. E por conta disso, nesse tempo da história, nunca precisamos tanto da intervenção de Deus. Se muitas coisas têm afetado a família e têm gerado um adoecimento na família, quero destacar uma questão muito importante e que tem gerado, então, um grande desagregamento nas famílias, trazendo prejuízos e alguns prejuízos incalculáveis e outros prejuízos irreversíveis. Estou falando a respeito de valores ou de referenciais que foram se perdendo ao longo dos anos. Muitas famílias estão vendo hoje os seus flagelos mais terríveis em família, porque alguns referenciais ou alguns valores foram perdidos e nunca mais foram resgatados. Eu quero falar sobre esse tema hoje, sobre o resgate de referenciais perdidos na família. Quero ler um texto da Palavra de Deus que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos de 8 a 10, diz assim a Palavra de Deus. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse texto sagrado está falando da insistência de um Deus que o tempo todo e permanentemente busca nos encontrar. O texto está dentro de um contexto maior em que vai se falar de coisas que se perderam. Tem aqui nesse momento, por exemplo, o filho pródigo. Nesse caso, está se falando de uma moeda, uma dracma, que se perde dentro da casa de uma mulher. Essa mulher, segundo o texto, tinha 10 dracmas, ela perde uma, e algo acontece a partir daí. Naturalmente, o texto está se referindo de forma simbólica ao pecador perdido, ao homem perdido e ao Deus obstinado em achar esse homem perdido. Mas eu quero pensar sobre a família, porque a família está perdida. E certamente muitas coisas também se perderam dentro da família e precisamos achar. Para que a família se encontre, é preciso que a família reencontre valores ou referenciais que se perderam. Eu quero então falar sobre 3 ações que esta mulher teve para que então o resgate da moeda perdida acontecesse. É interessante pensar que esta moeda não era uma coisa qualquer. Esta moeda equivalia a um dia inteiro de um trabalho forçado de um trabalhador comum. Tinha um valor agregado. É como se fosse hoje o equivalente a R$80. Imagine você perdendo R$80 dentro de casa. Esta moeda se perde e algo acontece logo em seguida. 3 ações. A primeira, a Bíblia diz que esta mulher acende a candeia, acende a lamparina. Não dá para achar coisas perdidas no escuro. Não dá para achar coisas perdidas sem que você tenha uma visão adequada daquele espaço. Que luz é esta? Que lamparina é esta? Que candeia é esta que nós precisamos acender para que algumas coisas que se perderam na família possam ser reencontradas? Esta luz é a própria presença de Deus. Eu diria que é o Espírito Santo de Deus que a tudo esclarece, que nos ilumina, que nos coloca diante da verdade, que traz clareza sobre as coisas.
O Espírito Santo de Deus é, na verdade, o que nós mais precisamos. Uma parceria com Ele traz para mim e para você clareza. Ele joga luz, projeta luz sobre a nossa vida e aquilo que estava oculto, às escuras, agora fica muito evidente e podemos então detectar, né, exatamente aquilo que perdemos, por exemplo. Para além do Espírito Santo, a própria palavra de Deus é também esta luz que é projetada sobre a família e que nos ensina ou nos possibilita reencontrar coisas perdidas. A Bíblia diz que ela, a palavra, ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés. É preciso então que haja luz para que coisas perdidas sejam achadas. Tem muita gente perdendo muita coisa em família, mas nem se dá conta que perdeu, porque está em trevas, está na escuridão. Quando a luz de Deus vem, através do poder do Espírito Santo e através do poder da palavra revelada, conseguimos enxergar muitas coisas. O texto fala também que esta mulher, ela vai varrer a casa. Ela faz uma grande faxina. É óbvio que uma vez que a luz é projetada, fica evidente o quanto de sujeira havia naquela casa. E naturalmente, para que aquilo que se perder, no caso a dracma, aquela moeda, fosse achada, era preciso varrer, era preciso fazer uma grande faxina ou remover sujeiras. Estou falando de pecados. Muitas famílias estão perdendo coisas preciosas, mas jamais conseguirão resgatar o que se perdeu sem eliminar o pecado em família. Que pecado é este? Tem vários. A mentira, a agressão, a falta de perdão, mágoas, ressentimentos. Quantos pecados estão na família? Enquanto você não varrer a sua casa, não limpar a sua casa dessas impurezas, dessas sujeiras, não vai ser possível resgatar valores preciosos que se perderam. Uma última atitude, o texto diz que ela buscou com diligência. Ela não fez uma busca rápida, objetiva, não fez uma busca superficial, mas se empenhou e se empenhou profundamente para que aquela moeda fosse encontrada. Houve empenho, houve diligência, esmero, dedicação. Não podemos reencontrar coisas perdidas sem preço. Tudo tem um preço. As coisas ou as melhores coisas não vêm de graça. Elas são fruto de trabalho, de esforço. Há um preço para ser pago. Resgatar valores perdidos na família só é possível na medida em que eu me empenho para isso e me torno um parceiro de Deus. Ele traz luz, direção, mas eu me esforço junto com Ele e trabalho para achar aquilo que eu perdi. Feito essas três considerações, quero falar rapidamente, apenas citando, fazendo uma ou outra consideração sobre alguns valores perdidos na família. Quer ver um valor perdido? O valor da cumplicidade. Houve um tempo em que, falando de família, era todos por um e um por todos. Você percebia a cumplicidade entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Eu gosto de brincar com isso. Quando penso na minha infância, eu me lembro do tempo em que se alguém mexesse com a mãe da gente, se alguém xingasse, falasse mãe da gente, pronto, você arrumou briga. E no final da aula, alguém iria apanhar. Porque se defendia veementemente a mãe, o irmão, o pai, a família. Hoje, a própria família tem se agredido. Ao invés de defender a mãe, muitas mães estão apanhando de filhos. Ao invés do marido defender a esposa o marido, você percebe que estão se expondo um ao outro, expondo um ao outro ao ridículo, ao perigo. De forma geral, é claro, existem muitas exceções, mas via de regra, a família perdeu cumplicidade. Cada dia mais os filhos estão saindo dessa presença e companhia dos pais, desta comunhão com os pais, e estão mais precocemente saindo de casa, se filiando a outros grupos, rompendo com esse vínculo de afeto, de respeito e cumplicidade. Então, a cumplicidade é um valor perdido e que precisa ser resgatado na família. Um outro valor perdido é a moral elevada. Hoje, quando eu olho para a minha vida e olho para a vida de muita gente que age com honestidade, com respeito, olha, não tem como não olhar para trás e lembrar dos pais da gente. Como meu pai me ensinou a ser honesto, a pagar, comprar e levar a sério o que se comprou pagando do jeito combinado. Eu não me lembro de um dia, em toda a minha história de filho, um dia sequer,
que alguém fosse cobrar algo do meu pai na porta da minha casa ou na oficina em que ele trabalhava. Nem do meu pai, nem da minha mãe. Havia uma moral elevada. E naturalmente essa moral elevada marcava a vida dos filhos. Hoje, de forma geral, a moral está muito baixa. Na verdade, a delinquência ela não está sendo formada fora de casa. Ela tem surgido exatamente dentro de casa. Muitos pais, por fraqueza de espírito, não conseguem ensinar os seus filhos valores morais. Até porque a própria vida moral de alguns pais não é tão interessante nem de ser dita. Porque a moral é baixa, ou insuficiente, ou inconsistente. Então, a família tem perdido isto. Estamos jogando para o colégio, o Estado de forma geral, para as instituições como a igreja, a tarefa de dar uma moral aos nossos filhos. Poxa vida, a família deve ser esse lugar de uma moral elevada. E isso tem que ser resgatado. Um outro aspecto que está se perdendo é a afetividade. A família tem que ser um lugar de amparo afetivo. O lugar em que as pessoas se abraçam, aprendem a rir e a chorar, aprendem a se tocar, aprendem a se perceber, aprendem a se apoiar, em que a afetividade é experimentada. De forma geral, as pessoas estão mais egoístas, estão mais ensimesmadas, mais reservadas ao seu pequeno universo e elas não vão cambiando mais algumas informações e afetos, cada um no seu mundo. A família tem que ser um diferencial, um lugar de muita afetividade, um lugar em que sentimentos afloram, declarações de amor, de consideração, palavras de afirmação, denunciando o valor do outro, apontando para o valor do outro. É preciso que haja afetividade e isso está se perdendo no meio das famílias. Um outro aspecto muito importante é a espiritualidade. É na família que devemos aprender a amar a Deus. É óbvio que a igreja entra como um grande ponto de apoio, mas deveríamos aprender a amar a Deus dentro de casa. É lá dentro que Deus tem que ser adorado, a palavra tem que ser lida, o joelho dobrado, a fé anunciada, experimentada. Está faltando espiritualidade nas casas. As pessoas estão até saindo dos seus lugares ou das suas casas e indo para lugares de reunião, templos, igrejas, mas dentro de casa tem faltado espiritualidade. Quero até te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você reuniu com a sua família e fez uma oração? Qual foi a última vez que você deu uma palavra incentivando o seu filho a crer em Deus, a ter fé, a experimentar o sobrenatural de Deus, a orar? Está faltando. Esse é um valor. Espiritualidade é um valor que tem se perdido. Eu diria, no último momento, que também está faltando verdade. É um outro valor. Até porque, hoje, de forma geral, as pessoas estão sendo ensinadas a fazer de conta. Vive-se muito da vida estética e pouco da vida ética. A vida estética é a vida da aparência. Há uma grande preocupação com o aparente, mas pouca preocupação com o caráter ou com a ética do sujeito. E naturalmente a verdade se perde aí, porque a verdade sobrevive daquilo que é ético e não daquilo que é estético, não do aparente. E às vezes, vamos olhar aí quanta distorção na sociedade, quanta corrupção, até no campo do poder máximo no nosso país, quanta corrupção, quantas autoridades que foram corrompidas, cederam às tentações. Aonde isso começa? Podemos apontar alguns caminhos, mas certamente a família falhou em algum momento. Certamente a família deixou de ser um ponto ou um sinal de verdade para os seus membros, trazendo então essa fraqueza de espírito, de forma em que a mentira predominou, no faz de conta. Olhando para esses e tantos outros valores, volta ao texto. Se você está diante de valores que se perderam lá na sua casa, é preciso acender a candeia. É preciso invocar o Espírito Santo de Deus e usar da palavra de Deus, lançando luz sobre a sua casa. É preciso, além de acender a candeia, como o próprio texto diz, também é preciso varrer a casa, fazer uma grande faxina, limpar a sua casa. Quanto lixo acumulado dentro de casa às vezes. E por último,
É preciso persistência. Busque intensamente, até achar o que se perdeu. Mas não abra mão de que na sua família haja cumplicidade, que na sua família haja moral elevada, haja afetividade, espiritualidade e verdade. Termino citando um texto de Isaías 44:3, quando diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O desejo de Deus é abençoar a sua vida. Seja você uma terra sedenta, para que Deus possa derramar água sobre a sua vida e trazer cura sobre o seu lar, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém.